No silêncio que antecede o tempo, no vazio absoluto que precede a existência, reside a maior de todas as perguntas. O que havia antes do começo? Se o universo teve um nascimento, uma gênese violenta e ofuscante que chamamos de Big Bang, qual foi a força? Qual foi a causa? Qual foi a ignição que desencadeou tudo o que conhecemos? Durante séculos, esta questão pertenceu ao domínio da filosofia e da fé. Era um território sagrado, para além do alcance da ciência. Mas agora, algo mudou. Longe da Terra, flutuando no abismo gelado do espaço profundo, um olho dourado de proporções titânicas abriu-se. O telescópio espacial. James Webb não é apenas um instrumento. É uma máquina do tempo. Ele foi construído para perscrutar as profundezas do passado cósmico, para testemunhar a primeira luz, para ver o nascimento das primeiras estrelas. Contudo, no seu primeiro vislumbre dessa alvorada cósmica, o Webb pode ter encontrado algo inesperado, algo que não deveria estar lá. Algo que abala os próprios alicerces da nossa compreensão da realidade. As imagens que ele nos envia são mais do que belas. São profundamente perturbadoras. Elas sugerem que a história do universo pode ser muito diferente, muito mais estranha e talvez muito mais assustadora do que imaginávamos. Estamos à beira de uma revelação que pode reescrever os livros de história, não da humanidade, mas do próprio cosmos. A pergunta que ecoa nos corredores da astronomia moderna é arrepiante. O James Webb acabou de encontrar a pista para o que desencadeou o Big Bang. Para compreender a magnitude do que estamos a testemunhar, precisamos primeiro viajar para trás, não apenas no tempo cósmico, mas na história do nosso próprio pensamento. A ideia de um universo com um começo é surpreendentemente recente. Durante a maior parte da história humana, o cosmos era visto como eterno, imutável, um relógio divino que funcionava desde sempre e para sempre. Mesmo Albert Einstein, ao formular a sua teoria da relatividade geral em 1915, ficou tão desconfortável com as implicações de um universo dinâmico, um cosmos que poderia estar a expandir-se ou a contrair-se, que inseriu uma constante cosmológica nas suas equações. Era uma espécie de artifício matemático para forçar o universo a permanecer estático, a conformar-se com a sabedoria convencional da época. Einstein, mais tarde, chamaria a isso o seu maior erro. O primeiro vislumbre da verdade veio de um lugar inesperado, um padre e astrônomo belga, chamado Georges Lemaitre. Em 1927, Lemaitre, trabalhando com as equações de Einstein, percebeu que elas descreviam naturalmente um universo em expansão. Ele raciocinou de forma brilhante. Se o universo está a expandir-se hoje, isso significa que no passado ele deve ter sido menor. Se rebobinarmos o filme cósmico o suficiente, toda a matéria e energia do universo observável deveriam estar concentradas num único ponto. Ele chamou a esta ideia a hipótese do átomo primordial. Era a primeira semente teórica do que viria a ser o Big Bang. Na mesma época, do outro lado do Atlântico, o astrônomo americano Edwin Hubble, usando o então mais poderoso telescópio do mundo, no Monte Wilson, estava a fazer uma descoberta que mudaria para sempre a nossa visão do céu. Ele observou que as galáxias distantes não estavam paradas. Quase todas elas estavam a afastar-se de nós. E mais, quanto mais distante uma galáxia estava, mais rápido ela se afastava. A conclusão era inescapável. O próprio tecido do espaço estava a esticar-se. O universo estava a expandir-se, tal como a teoria de Lemaitre previra. A imagem de um cosmos eterno e sereno foi despedaçada para sempre. Nosso universo tinha uma história.
tinha uma direção, tinha um começo. Apesar da evidência observacional, a ideia de um início para tudo enfrentou uma resistência feroz da comunidade científica. O termo Big Bang foi, na verdade, cunhado como um insulto. O astrônomo britânico Fred Hoyle, um defensor do modelo de um universo estático, usou a frase durante uma entrevista de rádio da BBC em 1949 para ridicularizar a noção de que todo o cosmos surgiu de uma explosão primordial. O nome, irônico e cativante, pegou, e a teoria tornou-se o modelo dominante. Mas o que era o Big Bang? Não foi uma explosão no espaço, como o nome sugere. Foi a expansão do próprio espaço, a partir de um estado de densidade e temperatura quase infinitas, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. É um conceito que desafia a nossa intuição, construída para um mundo tridimensional. Imagine um balão com pontos desenhados na sua superfície. À medida que você enche o balão, a borracha estica-se. A distância entre todos os pontos aumenta, mas nenhum ponto é o centro da expansão. Cada ponto vê todos os outros a afastarem-se dele. Agora, imagine que o nosso universo tridimensional é a superfície bidimensional desse balão. A expansão do Big Bang foi o alongamento do próprio tecido da realidade. Nas primeiras frações de segundo, o universo era uma sopa superaquecida e densa de partículas elementares, um plasma fervilhante de quarks e gluons. À medida que se expandia, arrefecia. Permitiu que prótons e neutrões se formassem. Nos primeiros minutos, as condições eram semelhantes ao núcleo de uma estrela colossal, e a primeira nucleossíntese ocorreu, forjando os elementos mais leves: hidrogênio, hélio e vestígios de lítio. Durante 380 mil anos, este universo primitivo permaneceu opaco, um nevoeiro denso de plasma, onde a luz não conseguia viajar livremente. Então, o universo arrefeceu o suficiente para que os eletrões pudessem ser capturados pelos núcleos atômicos, formando os primeiros átomos neutros. Nesse momento crucial, o cosmos tornou-se subitamente transparente. A luz que estava presa no plasma foi libertada e começou a sua jornada pelo espaço em expansão. Essa luz, esse primeiro brilho da criação, ainda viaja pelo universo hoje. Esticada pela expansão cósmica ao longo de bilhões de anos, ela já não é visível como luz, mas como um brilho fraco de micro-ondas. Esta é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o eco do Big Bang. A sua descoberta acidental em 1965 por Arno Penzias e Robert Wilson foi a prova irrefutável da teoria, a fotografia do universo bebê. Este modelo, conhecido como Lambda-CDM, tornou-se o pilar da cosmologia moderna. Ele descreve, com uma precisão notável, a evolução do universo desde os seus primeiros momentos até a vasta tapeçaria de galáxias que vemos hoje. Ele prevê a abundância de elementos leves, a expansão do universo e a existência da radiação cósmica de fundo. Tudo se encaixava perfeitamente, ou assim pensávamos. O modelo tem uma lacuna gritante, um ponto de interrogação no seu próprio início. Ele descreve o que aconteceu a partir de uma fração de segundo após o Big Bang. Mas não nos diz nada sobre o momento zero. Não nos diz nada sobre o que causou a singularidade inicial, ou mesmo se uma singularidade realmente existiu. A própria física, como a conhecemos, quebra-se nesse ponto extremo. É aqui que entra o telescópio espacial James Webb. Lançado no dia de Natal de 2021, o Webb é uma obra-prima da engenharia humana, o observatório espacial mais poderoso alguma vez construído. O seu espelho primário, com mais de 6,5 metros de diâmetro,
É composto por 18 segmentos hexagonais banhados a ouro. O ouro é excepcionalmente bom a refletir a luz infravermelha, que é crucial para a missão do Webb. A luz das primeiras estrelas e galáxias viajou durante mais de 13,5 bilhões de anos para nos alcançar. Durante essa jornada épica, através de um universo em expansão, o seu comprimento de onda foi esticado, um fenômeno chamado desvio para o vermelho cosmológico. A luz ultravioleta e visível, emitida por esses primeiros objetos, foi esticada até ao espectro infravermelho. O Webb foi concebido especificamente para captar esta luz antiga e tênue. Para o fazer, os seus instrumentos precisam de ser mantidos incrivelmente frios, apenas alguns graus acima do zero absoluto. Qualquer calor do próprio telescópio iria cegá-lo com o seu próprio brilho infravermelho. É por isso que o Webb possui um gigantesco escudo solar de 5 camadas, do tamanho de um campo de tênis, que o protege permanentemente do calor do Sol, da Terra e da Lua. Ele não orbita a Terra como o Hubble. Ele está estacionado a 1,5 milhão de quilômetros de distância, num ponto de equilíbrio gravitacional chamado ponto de Lagrange, L2. A partir deste posto de vigia solitário, ele perscruta o abismo do tempo. Os cosmólogos tinham uma imagem clara do que esperavam que o Webb encontrasse nesses confins do universo primitivo. A teoria previa que as primeiras galáxias seriam pequenas, irregulares e um tanto desorganizadas. Seriam como sementes, aglomerados incipientes de estrelas que gradualmente se fundiriam e cresceriam ao longo de éons para formar as majestosas galáxias espirais e elípticas que vemos no universo mais próximo. Esperava-se encontrar uma era de formação lenta e gradual, uma infância cósmica. Mas o que o Webb encontrou foi algo completamente diferente. Nas suas primeiras imagens de campo profundo, olhando para uma pequena mancha de céu que parecia vazia para outros telescópios, o Webb revelou um tesouro de galáxias incrivelmente distantes e, portanto, incrivelmente antigas. E foi aqui que o choque começou. Entre esses pontos vermelhos e tênues, havia galáxias que existiam apenas 300 a 500 milhões de anos após o Big Bang. Para colocar isso em perspectiva, se a história do universo fosse um ano civil, o Big Bang seria à meia-noite de 1º de janeiro. Essas galáxias apareceram nos primeiros dias de janeiro. O problema não era apenas a sua idade, era o seu tamanho e maturidade. Algumas delas eram simplesmente colossais. Eram inesperadamente massivas, já contendo centenas de bilhões de estrelas, comparáveis em massa à nossa própria Via Láctea hoje. Além disso, elas pareciam surpreendentemente bem formadas. Algumas já mostravam estruturas complexas, como discos e barras centrais, características que os astrônomos pensavam que levavam bilhões de anos a desenvolver-se. Imagine ser um arqueólogo que descobre uma aldeia da Idade da Pedra supostamente intocada. Você espera encontrar ferramentas de pedra rudimentares, restos de fogueiras e cabanas simples. Em vez disso, no centro da aldeia, você encontra um arranha-céus de aço e vidro, totalmente construído e funcional. A sua presença ali não faria sentido. Desafiaria tudo o que se sabe sobre a progressão da tecnologia e da engenharia. A linha do tempo estaria completamente errada. É exatamente este o sentimento que percorreu a comunidade astronômica. A descoberta destas galáxias, impossivelmente massivas e maduras no universo primitivo, é o equivalente cosmológico de encontrar um arranha-céus na Idade da Pedra. Os modelos atuais de formação de galáxias
simplesmente não conseguem explicar como estas estruturas puderam crescer tanto e tão rápido. De acordo com as nossas melhores simulações, não houve tempo suficiente. O processo de aglomeração de gás, formação de estrelas e fusão de galáxias deveria ser muito mais lento. A reação inicial dos cientistas foi de ceticismo. Talvez os dados estivessem errados. Talvez as medições de distância estivessem incorretas. Talvez estivéssemos a confundir objetos mais próximos com estas galáxias distantes. Mas à medida que mais dados chegavam e eram analisados por equipas independentes em todo o mundo, a realidade perturbadora começou a assentar. Estes objetos são reais. Eles estão lá. E a sua existência representa uma das maiores crises na cosmologia moderna. Eles quebram o nosso modelo padrão de como o universo evoluiu. E se o início da história está errado, isso levanta a questão fundamental. Estará o próprio começo, o Big Bang, incompleto ou mesmo incorreto? As implicações desta descoberta são profundas e ramificam-se em várias direções, cada uma mais intrigante que a outra. A primeira possibilidade, e a mais conservadora, é que os nossos modelos de formação estelar e galáctica, no universo primitivo, estejam simplesmente errados. Talvez as condições na alvorada cósmica fossem muito mais propícias à formação de estrelas do que pensávamos. Talvez as primeiras estrelas, conhecidas como estrelas de população 3, fossem monstros absolutos, centenas de vezes mais massivas que o nosso Sol. Esses gigantes teriam vivido vidas rápidas e furiosas, explodindo como supernovas em apenas alguns milhões de anos, semeando o universo com elementos pesados muito mais rapidamente do que os modelos atuais prevêem. Isso poderia ter acelerado a formação de galáxias. Outra ideia que ganha força é o papel dos buracos negros supermassivos. Tradicionalmente, pensava-se que estes gigantes, que se encontram no centro da maioria das galáxias, cresciam lentamente ao longo de bilhões de anos, alimentando-se de estrelas e gás. Mas as descobertas do Webb sugerem que buracos negros supermassivos podem ter existido muito mais cedo. Como? Uma teoria fascinante é que eles não cresceram a partir de sementes estelares. Em vez disso, eles podem ter se formado diretamente do colapso de nuvens primordiais massivas de gás, criando sementes de buracos negros, que já eram dezenas de milhares de vezes a massa do Sol. Estes buracos negros primordiais teriam agido como âncoras gravitacionais, acelerando dramaticamente a recolha de matéria e a formação das galáxias massivas que o Webb está a observar. Esta é uma modificação significativa, mas que ainda se encaixa dentro do quadro geral do Big Bang. Seria uma atualização do nosso software cosmológico, não uma substituição completa do sistema operativo. Mas há possibilidades mais radicais, possibilidades que nos levam à pergunta central deste documentário. E se o universo for mais velho do que pensamos? O cálculo da idade do universo, 13,8 bilhões de anos, baseia-se na medição da taxa de expansão atual e em sua extrapolação para o passado. Se estas galáxias precisaram de mais tempo para se formar, talvez o universo simplesmente tenha tido mais tempo. Isso significaria que a nossa compreensão da expansão cósmica e da energia escura, a força misteriosa que a acelera, está fundamentalmente incompleta. No entanto, mesmo adicionar alguns bilhões de anos à idade do universo pode não ser suficiente para explicar a maturidade destas estruturas. Isto leva-nos a um território verdadeiramente alucinante. E se o Big Bang não foi o começo de tudo? E se foi apenas uma transição? Um evento num ciclo cósmico eterno? Esta ideia
conhecida como cosmologia cíclica, tem existido de várias formas há décadas, muitas vezes na periferia da ciência convencional. Mas as descobertas do Webb podem estar a trazê-la para o centro do palco. Um dos modelos mais proeminentes é o do Big Bounce, ou Grande Salto. Neste cenário, o nosso universo nasceu das cinzas de um universo anterior. Esse universo anterior expandiu-se e depois começou a contrair-se, eventualmente colapsando sobre si mesmo num Big Crunch. No entanto, em vez de colapsar numa singularidade de densidade infinita, as leis da gravidade quântica, ainda não compreendidas, teriam intervindo no último momento, fazendo com que o universo saltasse, dando origem a um novo Big Bang e a um novo ciclo de expansão. O nosso universo seria apenas o mais recente numa série infinita de universos. Neste modelo, o que desencadeou o nosso Big Bang? A morte do universo anterior. As galáxias impossivelmente maduras do Webb poderiam ser explicadas como estruturas que, de alguma forma, sobreviveram à transição. Talvez não como galáxias inteiras, mas como sementes de sobredensidade, ou talvez buracos negros primordiais que atravessaram o salto e forneceram os andaimes para a rápida formação de novas estruturas no nosso próprio éon cósmico. A ideia é poética e filosoficamente atraente. Ela elimina a necessidade de um começo absoluto a partir do nada, substituindo-o por um ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento cósmico. Uma variação desta ideia é a cosmologia cíclica conforme, proposta pelo famoso físico e matemático Sir Roger Penrose. No modelo de Penrose, o universo expande-se para sempre. No futuro distante, depois de todas as estrelas se apagarem e até os buracos negros evaporarem através da radiação Hawking, o universo será um lugar frio e vazio, preenchido apenas por fotões e outras partículas sem massa. Nesse estado, argumenta Penrose, os conceitos de tempo e distância perdem o seu significado. Matematicamente, este futuro infinitamente grande e frio torna-se equivalente a um estado infinitamente pequeno e quente, como o Big Bang. O fim de um éon cósmico torna-se, suavemente, o começo do próximo. O que desencadeou o nosso Big Bang, segundo Penrose? A morte térmica do universo que veio antes. Penrose até previu que poderíamos encontrar vestígios do universo anterior no nosso próprio céu, na forma de padrões circulares específicos na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ecos de colisões de buracos negros supermassivos do éon anterior. Até agora, a busca por estes círculos de Penrose tem sido inconclusiva, mas as descobertas do Webb fornecem um novo tipo de evidência potencial. Se estruturas massivas, como buracos negros, puderam de alguma forma imprimir a sua influência através da transição entre éons, isso poderia explicar a formação acelerada das galáxias que estamos a ver. O universo não estaria a começar do zero. Ele estaria a construir sobre as ruínas de uma civilização cósmica anterior. Esta linha de pensamento é profundamente assustadora. Não no sentido de um filme de terror, mas no sentido existencial. Ela desafia a nossa narrativa de origem mais fundamental. A história do Big Bang, de um começo a partir de um ponto simples, era de certa forma reconfortante. Dava-nos um ponto de partida claro, uma gênese científica. Mas se o nosso universo é apenas um capítulo num livro infinito, a nossa própria existência torna-se simultaneamente menos especial e mais misteriosa. O que eram esses universos anteriores? Eram como o nosso? Tinham as mesmas leis da física? A mesma química?
poderiam ter abrigado vida? Estamos a viver sobre os fantasmas de cosmos mortos. A própria matéria que nos compõe, os átomos forjados no coração das estrelas, poderiam, em última análise, ter as suas origens num universo que existiu antes do próprio tempo, como o conhecemos. Começar? A mente vacila perante a imensidão de tal conceito. Ele estica a nossa imaginação até o ponto de ruptura. E é precisamente isso que a boa ciência deve fazer. O telescópio espacial. James Webb não nos deu uma resposta definitiva. Não encontrou uma arma do crime cósmica que aponte para a causa do Big Bang. O que ele fez foi algo muito mais importante. Ele abriu a porta para perguntas que nem sabíamos que podíamos fazer. Ele quebrou a certeza confortável do nosso modelo padrão e forçou-nos a confrontar a possibilidade de que a realidade é muito mais complexa e grandiosa do que a nossa ciência atual pode descrever. O futuro da cosmologia será definido pela forma como respondemos a este desafio. O trabalho agora é meticuloso e exigente. Os astrônomos irão usar o Webb para realizar espectroscopia detalhada destas galáxias antigas. Isto significa decompor a sua luz nas suas cores constituintes, o que pode revelar a sua composição química, idade e a massa exata das suas estrelas. Estes dados irão confirmar ou refutar as primeiras estimativas. Serão procuradas mais destas anomalias, mapeando a sua distribuição e tentando entender se são exceções raras ou a norma para o universo primitivo. Teóricos de todo o mundo estão a correr de volta às suas pranchetas, ajustando as suas simulações, testando novas ideias sobre a formação de estrelas, o crescimento de buracos negros e a natureza da matéria escura. A crise desencadeada pelo Webb é um presente para a ciência. É nestes momentos, quando as observações contradizem a teoria, que os maiores saltos no conhecimento humano ocorrem. Foi assim que a física de Newton deu lugar à de Einstein. E pode ser assim que a cosmologia do Big Bang dará lugar a algo novo. Talvez a resposta final esteja numa teoria da gravidade quântica, uma teoria de tudo, que unifique a relatividade geral e a mecânica quântica, e nos permita finalmente descrever o momento do nascimento do universo. Essa teoria continua a ser o santo graal da física moderna. Estamos a viver um momento privilegiado na história humana. Somos a primeira geração a possuir a tecnologia para olhar para trás, para a nossa própria aurora cósmica. O olho dourado do Webb, flutuando no silêncio do espaço, é a nossa extensão, o nosso proxy no abismo do tempo. As imagens que ele envia são mais do que dados científicos. São mensagens de um passado longínquo, sussurros sobre a nossa própria origem. E essas mensagens parecem estar nos dizendo que a história que contávamos a nós mesmos era demasiado simples, demasiado linear, demasiado humana. A realidade pode não ter um começo e um fim claros. Pode ser um processo contínuo, um ciclo de destruição e criação que se estende por uma eternidade que mal podemos conceber. O que desencadeou o Big Bang? Talvez a pergunta esteja mal formulada. Talvez não tenha havido um gatilho único, mas sim um processo inevitável. A transformação de um estado do ser para outro. O nosso universo não teria explodido para a existência a partir do nada, mas sim florescido a partir das sementes de um cosmos anterior. Esta é uma ideia que nos humilha e nos exalta ao mesmo tempo. Ela remove a nossa posição central, o nosso momento especial da criação, mas liga-nos a uma história muito maior, uma herança cósmica de proporções verdadeiramente infinitas. O universo que vemos hoje, com a sua beleza impressionante,
e a sua complexidade desconcertante pode ser apenas a última iteração de uma obra de arte cósmica que está sendo pintada e repintada por toda a eternidade. O telescópio espacial. James Webb não encontrou o gatilho do Big Bang. Ele encontrou algo muito mais assustador e maravilhoso. A possibilidade de que a nossa compreensão de tudo está apenas a começar. E o vazio que pensávamos que estava no início de tudo pode, na verdade, estar cheio de histórias de universos passados, à espera de serem lidas pela primeira vez. Havia um tempo antes da luz das estrelas. Imagine um oceano sem costa, sem superfície e sem fundo. Uma vastidão impenetrável, onde a escuridão não era apenas a ausência de luz, mas uma substância física, densa e sufocante. 380 mil anos após o evento singular que deu origem a tudo, o universo arrefeceu o suficiente para permitir que os elétrons dançassem com os prótons, formando os primeiros átomos de hidrogênio neutro. Foi o momento da recombinação, um cessar-fogo na violência primordial do cosmos. Mas essa paz trouxe consigo uma névoa intransponível. O universo tornou-se um abismo opaco. Não havia galáxias espirais girando em majestade, nem berçários estelares brilhando em tons de rosa e azul, nem quasares rasgando o tecido do espaço-tempo. Havia apenas gás, gravidade e um silêncio absoluto que perdurou por centenas de milhões de anos. Nós chamamos a este período de a Era das Trevas Cósmica. Se um viajante do tempo flutuasse nesse vazio primordial, os seus olhos humanos seriam inúteis. Não havia nada para ver, pois a matéria era uma cortina que espalhava qualquer fóton que ousasse existir. O universo era uma sala fechada, cheia de fumo, à espera de uma faísca que tardava a chegar. Durante eras incomensuráveis, a gravidade trabalhou na escuridão, sussurrando a matéria para se aglomerar, puxando filamentos de gás para formar a teia cósmica, preparando o palco para o primeiro ato de criação luminosa. Mas essa história, a história da primeira luz, permaneceu escondida de nós, enterrada sob camadas de tempo e poeira, inacessível aos nossos instrumentos mais poderosos, trancada atrás das muralhas daquela noite antiga. Para perfurar esse véu, a humanidade precisaria de construir uma máquina do tempo. Não uma engenhoca de ficção científica feita de latão e cristais giratórios, mas um monumento de berílio e ouro, frio como a morte e preciso como um relógio atômico. O contraste não poderia ser mais violento, daquele frio primordial para o calor úmido e equatorial da Guiana Francesa. Era a manhã de Natal de 2021. Enquanto o mundo acordava para trocar presentes e celebrar a renovação na orla da selva amazônica, a culminação de 3 décadas de engenharia, política e sonhos estava amarrada ao topo de um foguete Ariane 5. O ar tremulava sobre a plataforma de lançamento em Kourou. A tensão na sala de controle era palpável. Um silêncio elétrico, partilhado por milhares de cientistas espalhados pelo globo, que sustinham a respiração coletiva. O que estava em jogo não era apenas um satélite, mas a nossa capacidade de ver as nossas próprias origens. Dentro daquela carenagem protetora, dobrado sobre si mesmo como um origami de 10 bilhões de dólares, repousava o telescópio espacial James Webb. Ele era a aposta mais audaciosa da astronomia moderna. Ao contrário do seu antecessor, o Hubble, que orbitava confortavelmente logo acima das nossas cabeças, o Webb estava destinado a viajar para longe, para um exílio gelado,
onde a Terra seria apenas um ponto distante. Quando os motores do Ariane 5 rugiram, acendendo um segundo sol sobre a floresta tropical, eles não estavam apenas a levantar metal e combustível. Estavam a erguer as esperanças de compreender como a escuridão se tornou luz. O foguete rasgou o céu, uma lança de fogo perfurando as nuvens, carregando o observatório para fora do berço gravitacional da Terra. A subida foi perfeita, uma coreografia de física newtoniana executada com a graça de um bailarino, empurrando o telescópio para uma trajetória sem retorno. Mas o lançamento foi apenas o prelúdio. O verdadeiro terror começou quando o telescópio se viu sozinho no vácuo. Para ver as primeiras galáxias, o James Webb não podia ser um telescópio comum. A luz que viajou por 13 bilhões e meio de anos chega até nós incrivelmente fraca e, mais importante, esticada. A expansão do universo funciona como um elástico gigante, alongando as ondas de luz visível e ultravioleta emitidas pelas primeiras estrelas até que se tornem ondas infravermelhas. O universo, ao expandir-se, desvia a luz para o vermelho. Portanto, para ver o início dos tempos, não precisamos de olhos que vejam a luz que os nossos olhos veem. Precisamos de olhos que vejam o calor. E aqui reside o paradoxo cruel da engenharia astrofísica. Para ver o calor tênue do universo infantil, o telescópio tem de ser inimaginavelmente frio. Qualquer calor emitido pela própria máquina, ou pelo Sol, ou pela Terra, cegaria os sensores, tal como tentar ver um pirilampo voando ao lado de um holofote de estádio. O James Webb precisava de operar a temperaturas próximas do zero absoluto, onde o movimento molecular quase cessa. Assim começou a dança mais complexa e perigosa da história da exploração espacial. Durante 29 dias, enquanto o telescópio navegava em direção ao seu destino, a 1,5 milhão de quilômetros de casa, ele teve de se transformar. Primeiro, o escudo solar. Imagine uma estrutura do tamanho de um campo de tênis, composta por 5 camadas de Kapton, um material prateado e fino, como um cabelo humano. Estas folhas tiveram de se desenrolar e esticar sob tensão perfeita, no meio do nada. Não havia astronautas para puxar uma alavanca encravada, nem braços robóticos para desamassar um canto preso. Tudo tinha de funcionar ao comando de códigos binários enviados através do abismo. Cada camada do escudo atua como um isolante térmico progressivo. No lado virado para o Sol, a temperatura ferve a centenas de graus. No lado escuro, onde os espelhos dormem, o frio desce a 230 graus negativos. É um gradiente de temperatura que desafia a intuição, separando o inferno do inverno eterno por apenas alguns centímetros de plástico espacial. Depois, o espelho. O olho dourado. 18 hexágonos de berílio, um metal leve e tóxico, escolhido pela sua rigidez e capacidade de manter a forma no frio extremo. Cada segmento foi polido com uma precisão que roça a insanidade. Se o espelho fosse do tamanho dos Estados Unidos, as imperfeições na sua superfície seriam menores do que alguns centímetros. E sobre esse berílio, uma camada microscópica de ouro puro. O ouro não foi uma escolha estética de vaidade, mas uma necessidade física. O ouro é o mestre supremo na reflexão da luz infravermelha. Ele captura os fótons antigos, os viajantes cansados que cruzaram o cosmos desde a alvorada do tempo, e os guia para os instrumentos sensíveis no coração da máquina. Este espelho primário, com 6,5 metros de diâmetro, era grande demais para caber em qualquer foguete existente. Teve de ser lançado com as suas asas laterais dobradas para trás.
No espaço profundo, longe de qualquer assistência, essas asas abriram-se e trancaram-se no lugar. Foi um momento de triunfo silencioso, um suspiro de alívio exalado por milhares de engenheiros na Terra. O origami tinha se desdobrado. A borboleta dourada tinha emergido do seu casulo mecânico. O destino final do Webb não era uma órbita circular simples ao redor da Terra, mas um ponto de equilíbrio gravitacional místico, conhecido como Ponto de Lagrange 2 ou L2. Neste local específico, as forças gravitacionais do Sol e da Terra combinam-se para criar uma espécie de lugar de estacionamento estável. Aqui, o telescópio pode orbitar o Sol em sincronia com a Terra, mantendo o nosso planeta, a Lua e o Sol sempre nas suas costas, protegendo sempre os seus olhos sensíveis atrás do escudo solar gigante. É um posto de vigia solitário, virado perpetuamente para a escuridão exterior, de costas voltadas para o calor e a luz do lar. À medida que o telescópio arrefecia, atingindo o equilíbrio térmico com o vazio, os seus instrumentos começaram a ganhar vida. As câmeras de infravermelho próximo e médio, espectrógrafos capazes de dissecar a luz em arco-íris de dados químicos, abriram as suas pálpebras eletrônicas. O foco foi ajustado, nanômetro por nanômetro, alinhando os 18 espelhos para agirem como uma única superfície contínua, uma curva perfeita destinada a capturar o passado. A missão era clara, mas o que encontraríamos era uma incógnita aterrorizante e excitante. As teorias cosmológicas, construídas sobre décadas de observações do Hubble e simulações de supercomputadores, previam que as primeiras galáxias seriam pequenas, irregulares e raras. Pensávamos que o universo jovem era um lugar caótico e desorganizado, onde pequenas nuvens de gás colidiam desajeitadamente para formar as primeiras estruturas. Acreditávamos que levaria bilhões de anos para que as majestosas espirais e as grandes elípticas que vemos hoje se formassem. O modelo padrão da cosmologia desenhava um quadro de evolução lenta e gradual, uma construção tijolo a tijolo, a partir da simplicidade da Era das Trevas. Mas o universo tem o hábito de humilhar as nossas suposições. A natureza não tem obrigação de seguir os manuais que escrevemos na Terra. Quando a primeira imagem de campo profundo do James Webb foi revelada ao mundo, numa conferência de imprensa que parecia mais uma cerimônia religiosa do que um evento científico, o que vimos não foi apenas uma melhoria das imagens do Hubble, foi uma mudança de paradigma. A imagem mostrava o aglomerado de galáxias SMACS 0723, agindo como uma lente gravitacional, uma lupa cósmica que ampliava a luz de objetos muito mais distantes atrás dele. O espaço estava cheio. Onde esperávamos ver vazio ou manchas difusas, vimos joias. Milhares de galáxias brilhavam na escuridão, algumas distorcidas em arcos de luz pela gravidade, outras pontilhadas como rubis e safiras num veludo negro. Mas não era apenas a quantidade que chocava, era a maturidade. Olhando para trás no tempo, para épocas apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, o Webb não encontrou os protótipos desajeitados que esperávamos. Encontrou galáxias que pareciam impossivelmente massivas, impossivelmente brilhantes e impossivelmente estruturadas. Eram monstros no berçário, como se encontrássemos uma cidade moderna e completa, numa era onde apenas deveriam existir cabanas de barro. Estas galáxias desafiavam a lógica da formação estelar. Elas sugeriam que a luz rompeu a Era das Trevas com uma ferocidade e uma velocidade que não tínhamos previsto. O gás hidrogênio neutro, aquela névoa sufocante, não se dissipou lentamente.
foi rasgado por uma torrente de radiação ultravioleta emanada de estrelas gigantescas e vorazes. O universo acordou não com um bocejo, mas com um grito. O James Webb, posicionado no seu posto solitário em L2, começou a enviar dados que fariam os teóricos reescreverem os capítulos iniciais da história cósmica. A luz que tocou os espelhos dourados tinha viajado por mais de 13 bilhões de anos, esticada pela expansão do próprio espaço, carregando consigo os segredos de uma época em que o universo era radicalmente diferente, mas estranhamente familiar. Cada ponto de luz naquela primeira imagem era uma ilha de bilhões de estrelas, cada uma com a sua própria história, os seus próprios planetas, talvez os seus próprios observadores olhando para o vazio e perguntando-se se estariam sozinhos. Mas para nós, aqui na Terra, aquela imagem era a prova de que a nossa cegueira tinha sido curada. A Era das Trevas já não era um muro impenetrável, mas uma fronteira que tínhamos finalmente cruzado. A máquina funcionava. O origami tinha sobrevivido ao fogo e ao gelo. E agora, com a visão desimpedida, estávamos prontos para fazer a pergunta mais perigosa de todas. Se as primeiras galáxias já eram tão grandes e tão evoluídas tão cedo, o que existia antes delas? O que desencadeou essa avalanche de criação? Enquanto o telescópio ajustava o seu olhar para alvos ainda mais profundos, para o vermelho extremo do espectro, a humanidade encontrava-se à beira de um novo precipício de conhecimento. O silêncio do hidrogênio neutro tinha sido quebrado, não pelo som, mas pela luz infravermelha, capturada por espelhos de ouro. E nesse reflexo dourado, começamos a ver não apenas estrelas e gás, mas a própria arquitetura do tempo, dobrando-se para nos revelar que o início foi muito mais grandioso do que alguma vez ousamos sonhar. A escuridão, descobrimos, nunca esteve vazia. Estava apenas à espera que aprendêssemos a ver. E agora que os nossos olhos estão abertos, o que mais se esconde nas dobras do universo primordial, aguardando pacientemente no frio para nos contar quem realmente somos? No alto das montanhas de San Gabriel, acima da camada de poluição e das luzes cintilantes de Los Angeles, na década de 1920, um homem sentava-se sozinho no frio cortante de uma cúpula de observatório. Edwin Hubble, com seu cachimbo sempre presente e um olhar fixo na ocular do telescópio Hooker, de 100 polegadas, não estava apenas observando estrelas. Ele estava prestes a quebrar a claustrofobia da humanidade. Até aquele momento, o universo era considerado um lugar estático, contido inteiramente dentro das bordas da Via Láctea. O cosmos era uma ilha solitária, em um oceano de nada absoluto. Mas Hubble viu algo que desafiava essa solidão. Ao observar uma mancha nebulosa conhecida como Andrômeda, ele identificou uma estrela variável, um farol pulsante que lhe permitiu calcular a distância até aquele objeto. O resultado foi aterrorizante e sublime. Aquela luz não vinha de dentro de nossa galáxia. Ela viajava através de um abismo tão vasto que a luz levou milhões de anos para chegar ao vidro de seu telescópio. Em uma única noite, o universo explodiu em tamanho. A Via Láctea deixou de ser o todo para se tornar apenas uma entre bilhões de ilhas de luz flutuando no escuro. No entanto, a descoberta mais perturbadora de Hubble não foi o tamanho do palco, mas a ação que se desenrolava nele. Ao analisar a luz dessas galáxias distantes, ele percebeu que elas não estavam paradas. Elas estavam fugindo. Imagine o som da sirene de uma ambulância que passa por você em alta velocidade. Enquanto ela se aproxima, as ondas sonoras são comprimidas,
tornando o tom agudo e urgente. Assim que ela passa e se afasta, as ondas se esticam, relaxam, e o tom cai para um grave profundo e melancólico. O que acontece com o som no ar, acontece com a luz no vácuo. Hubble percebeu que a luz das galáxias distantes estava sendo esticada. As ondas de luz, que partiram de suas fontes brilhando com um azul intenso ou um branco puro, chegavam aos nossos instrumentos deslocadas para a parte vermelha do espectro. Quanto mais longe a galáxia estava, mais rápido ela se afastava e mais vermelha sua luz se tornava. Não era apenas um movimento através do espaço, era o próprio tecido do espaço que estava se expandindo, arrastando as galáxias consigo e esticando os fótons de luz como se fossem fios de um tecido elástico sendo puxados até o limite de sua tensão. Esse fenômeno, conhecido como desvio para o vermelho cosmológico, tornou-se a ferramenta fundamental para mapearmos a história do universo. Ele nos ensinou que olhar para longe é olhar para o passado. Mas também impôs uma maldição cruel à nossa curiosidade. A luz visível, aquela faixa estreita de cores que nossos olhos biológicos evoluíram para detectar sob o sol amarelo da Terra, é frágil. Ela é facilmente absorvida por poeira e, mais criticamente, é vulnerável à expansão do espaço. Se o espaço se expande o suficiente, a luz visível é esticada para além do vermelho, entrando no reino do infravermelho, tornando-se invisível aos nossos olhos e às nossas câmeras convencionais. As estruturas mais antigas do universo, as primeiras cidades de estrelas que ascenderam à escuridão primordial, estão se afastando de nós tão rapidamente que sua luz foi exilada do espectro visível. Elas se tornaram fantasmas, presentes, mas intocáveis pela nossa visão. Décadas após a morte de Edwin Hubble, a humanidade lançou um monumento em sua homenagem, orbitando acima da atmosfera distorcida da Terra. O telescópio espacial Hubble foi o auge da engenharia óptica. Ele nos deu o universo em cores vibrantes, revelando nebulosas como tapeçarias de gás e galáxias colidindo em uma valsa gravitacional de bilhões de anos. Em um ato de audácia científica, os astrônomos apontaram o telescópio Hubble para um pedaço de céu que parecia completamente vazio. Uma região escura, sem estrelas visíveis, um buraco negro na tapeçaria da noite. Eles mantiveram o obturador aberto por dias, coletando fóton por fóton, como quem coleta chuva em um deserto. O resultado, a imagem conhecida como o campo ultraprofundo do Hubble, mudou nossa alma. Naquela mancha de escuridão, o telescópio revelou milhares de galáxias, espirais, elípticas, irregulares, joias cintilantes flutuando no tempo. Estávamos vendo a luz que viajou por mais de 13 bilhões de anos. Parecia que podíamos ver tudo. Parecia que havíamos alcançado a borda da realidade, mas havia um limite. Ao analisarmos as galáxias mais distantes nessa imagem, aquelas que apareciam como meros pontos vermelhos difusos, percebemos que estávamos batendo em uma parede. O telescópio Hubble, com toda a sua glória, enxerga principalmente a luz visível e uma pequena fração do infravermelho próximo. Ele é, em essência, um olho humano gigantesco e perfeito. E como um olho humano, ele é cego para o calor da criação profunda. À medida que tentávamos olhar para épocas anteriores, há 400 ou 500 milhões de anos, após o início de tudo, o universo se apagava. Não porque não houvesse nada lá, mas porque a luz daquelas primeiras eras havia sido esticada tanto pela expansão implacável do cosmos, que atravessou a fronteira do visível e mergulhou profundamente no infravermelho. O campo ultraprofundo encontrou uma parede escura, intransponível,
uma cortina cósmica. Para o telescópio Hubble, as galáxias nascem, vivem e morrem dentro de um horizonte de eventos visual. Além desse horizonte, onde residem os primeiros aglomerados de estrelas, onde os buracos negros primordiais começaram a devorar gás, onde a arquitetura do universo moderno foi desenhada, tudo é escuridão. A luz ultravioleta ardente das primeiras estrelas massivas, viajando através de bilhões de anos de espaço em expansão, chega até nós não como luz, mas como calor fraco. Era como tentar ler um livro antigo, onde a tinta desbotou até desaparecer completamente. Sabíamos que as palavras estavam lá. A gravidade nos dizia que a massa estava lá. Os modelos matemáticos gritavam que as galáxias deveriam estar lá. Mas nossos olhos, e o maior telescópio já construído até então, não podiam confirmá-lo. Estávamos parados na beira de um penhasco temporal, olhando para um abismo de névoa. A parede escura do Hubble não era o fim do universo. Era apenas o fim da nossa capacidade de ver. Para perfurar essa barreira, para ver o que estava escondido atrás da cortina vermelha do tempo, não precisávamos de um telescópio maior do mesmo tipo. Precisávamos de algo fundamentalmente diferente. Precisávamos de uma máquina do tempo que não enxergasse a luz como nós a conhecemos, mas que pudesse sentir o calor residual daquelas primeiras fornalhas cósmicas. A humanidade precisava aprender a ver no escuro total, traduzindo o invisível em visível, convertendo o infravermelho em imagens que nossa mente pudesse compreender. A parede escura que Edwin Hubble inadvertidamente previu ao descobrir a expansão e que o telescópio Hubble encontrou fisicamente ao olhar para o fundo do céu, permanecia de pé, guardando os segredos da nossa origem. O que existia antes da luz visível? Que monstros habitavam o universo quando ele era apenas uma criança violenta e quente? Para responder a isso, teríamos que construir um olho dourado, frio e vasto o suficiente para capturar os sussurros de calor deixados para trás pelo nascimento das primeiras galáxias. Imagine um oceano infinito e silencioso. Não há ondas, não há tempestades, apenas uma névoa espessa e impenetrável que se estende por todas as direções do espaço e do tempo. Estamos 300 milhões de anos após o Big Bang, e o cosmos é um lugar de quietude aterrorizante. Se você estivesse flutuando neste abismo, seus olhos não veriam nada, além de uma escuridão absoluta, pois a luz das primeiras chamas da criação já se dissipou e as novas fogueiras ainda não foram acesas. Este é o domínio da idade das trevas cósmica, um interregno solene onde a matéria comum, composta quase inteiramente por hidrogênio neutro e hélio, aguardava o toque despertar da gravidade. No entanto, nessa aparente calmaria, uma conspiração invisível estava em andamento. A matéria escura, esse arquiteto fantasmagórico do universo, já havia começado a tecer sua teia. Como vales invisíveis no tecido do espaço-tempo, halos de matéria escura criavam poços gravitacionais profundos, atraindo o gás primordial para armadilhas inescapáveis. Diferente das nuvens moleculares que vemos hoje em nossa Via Láctea, ricas em poeira e elementos pesados que ajudam a resfriar o gás e fragmentá-lo em pequenas estrelas como o nosso Sol, aquelas nuvens antigas eram puras, eram relíquias intocadas da nucleossíntese primordial. Essa pureza química apresentava um problema termodinâmico colossal. Sem metais para irradiar calor de forma eficiente, o gás hidrogênio tinha dificuldade em esfriar. Ele permanecia quente, resistindo à compressão, lutando contra o abraço esmagador da gravidade com sua própria pressão térmica. Para vencer essa resistência,
a natureza precisava ser brutal. A gravidade exigia quantidades absurdas de matéria para superar a pressão do gás quente. O colapso não geraria aglomerados de pequenas estrelas gentis, mas sim monstros solitários. Imagine a escala deste evento. Em bolsões isolados dessa noite eterna, nuvens contendo a massa de 1000 sóis começaram a desabar sobre si mesmas. No centro, a densidade aumentava, a temperatura subia e, pela primeira vez em milhões de anos, a matéria bariônica foi forçada a um confinamento tão extremo que os átomos perderam sua identidade. Então, a escuridão foi rompida. Não foi um amanhecer gradual, mas uma ruptura violenta. As estrelas de população terceira nasceram. Esses não eram astros como os que pontilham nosso céu noturno. Eram titãs, leviatas de plasma puro, 100, 200, talvez 1000 vezes mais massivos que o nosso Sol. Eram tão luminosos que, se uma delas fosse colocada no centro do nosso sistema solar, engoliria a Terra e sua radiação ultravioleta evaporaria as atmosferas de planetas distantes em instantes. Elas brilhavam não com o amarelo suave de nossa estrela doméstica, mas com um azul incandescente e furioso, queimando a dezenas de milhares de graus em suas superfícies. O telescópio espacial. James Webb, com seus olhos infravermelhos, busca os ecos distantes desses monstros, pois eles são a chave para entender como o universo deixou de ser simples para se tornar complexo. A vida dessas estrelas primordiais era governada por uma física impiedosa. Por serem compostas apenas de hidrogênio e hélio, elas careciam do ciclo CNO, o catalisador de carbono, nitrogênio e oxigênio, que permite que estrelas massivas modernas queimem seu combustível de forma regulada. Sem esses catalisadores, as estrelas de população terceira tinham que comprimir seus núcleos a temperaturas e pressões inimagináveis para fundir átomos e evitar o colapso gravitacional. Elas viviam no limite da estabilidade, equilibrando-se precariamente entre a fusão nuclear desenfreada e a implosão total. Essa ineficiência as obrigava a serem vorazes. Elas consumiam seu combustível em um frenesi suicida. Enquanto uma estrela como o Sol vive por bilhões de anos, amadurecendo lentamente como um sábio, as estrelas de população terceira viviam apenas alguns milhões de anos. Eram os rockstars do cosmos primitivo, vivendo rápido, brilhando com uma intensidade alucinante e morrendo jovens. Mas é em sua morte que reside a verdadeira poesia de sua existência. O fim de uma estrela de população terceira não era apenas o cessar de uma luz. Era um evento cataclísmico que alteraria a química do universo para sempre. À medida que seus núcleos fundiam elementos cada vez mais pesados, transformando hidrogênio em hélio, hélio em carbono, e assim por diante até o silício e o ferro, elas se tornavam as primeiras fornalhas alquímicas da história. Quando o combustível se esgotava, a gravidade, paciente e inexorável, vencia a batalha final. Mas para esses gigantes, a morte assumia uma forma exótica e aterrorizante, conhecida como supernova, por instabilidade de par. No coração dessas estrelas, a temperatura era tão alta que os fótons de raios gama, a própria luz que sustentava a estrela contra o colapso, começavam a se converter espontaneamente em pares de elétrons e pósitrons. De repente, a pressão de radiação desaparecia. O suporte que mantinha a estrela erguida evaporava. Em uma fração de segundo, o núcleo desabava, desencadeando uma explosão termonuclear que não deixava nada para trás. Nenhum buraco negro, nenhuma estrela de nêutrons. A estrela inteira era estilhaçada. Essa violência era necessária. Era um sacrifício cósmico,
A explosão lançava as entranhas da estrela para o espaço profundo. Mas o que era expelido não era mais apenas o gás simples do Big Bang. Agora, o cosmos estava semeado com oxigênio para a água, carbono para a biologia, ferro para o sangue e silício para as rochas. A tabela periódica, forjada no ventre desses titãs moribundos, foi espalhada pelo vazio, como sementes em um campo arado. Essas cinzas estelares resfriaram o gás circundante. A poeira cósmica começou a se formar. E essa poeira mudou as regras do jogo. As próximas gerações de estrelas, formadas a partir desses destroços enriquecidos, podiam ser menores, mais estáveis e mais duradouras. As galáxias espirais majestosas que conhecemos, com seus braços rodopiantes de estrelas e poeira, só puderam existir porque esses primeiros gigantes morreram para pavimentar o caminho. O James Webb não vê apenas luz, ele vê arqueologia. Ele escava através das camadas de tempo para encontrar o momento em que a simplicidade primordial foi quebrada pela complexidade química. Ele procura a assinatura espectral desses elementos recém-nascidos, a impressão digital da primeira poluição cósmica que permitiu, bilhões de anos depois, a existência de planetas e observadores. No entanto, a história não termina com a morte das primeiras estrelas. O caos gerado por essas explosões, as ondas de choque que percorreram o gás neutro e as sementes de buracos negros, deixadas por aquelas que não se desintegraram completamente, começaram a organizar a matéria em estruturas maiores. A gravidade, nunca satisfeita, continuou a puxar. As cinzas e o gás remanescente começaram a fluir para os centros de gravidade mais profundos, formando os primeiros protogaláxias. Não eram as espirais ordenadas e elegantes de hoje. Eram aglomerados caóticos, irregulares e turbulentos, iluminados por estrelas de segunda geração e alimentados por correntes frias de gás que caíam dos filamentos da teia cósmica. E no centro desse turbilhão, algo sinistro e monumental começou a crescer, alimentando-se do banquete deixado pelos primeiros titãs. Se as estrelas de população terceiro foram os ferreiros que forjaram os elementos, o que viria a seguir seriam os arquitetos que moldariam a estrutura das galáxias. Como esses buracos negros supermassivos surgiram tão cedo, desafiando nossas teorias de crescimento estelar? Seriam eles os devoradores das primeiras sementes estelares ou teriam nascido diretamente do colapso de nuvens inteiras, ignorando a fase estelar completamente? Imagine um arqueólogo escavando as camadas mais profundas da Terra, estratos geológicos que remontam ao período pré-cambriano, uma era onde a vida deveria ser nada mais do que lodo microscópico e bactérias simples. Sua pá atinge algo duro. Ele limpa a poeira, esperando encontrar uma rocha fossilizada. Mas em vez disso, seus dedos tocam o aço frio e polido de um relógio de bolso, funcionando perfeitamente. O objeto não deveria estar ali. Sua própria existência viola a cronologia da história que escrevemos. Ele é complexo demais, evoluído demais e manufaturado cedo demais. Foi exatamente essa sensação de vertigem intelectual que varreu os corredores da astrofísica quando os primeiros espectros profundos do telescópio espacial James Webb começaram a chegar à Terra. Não estávamos escavando rochas, mas escavando o tempo, olhando para camadas de luz que viajaram por mais de 13 bilhões de anos. A expectativa, construída sobre décadas de teorias e simulações de supercomputadores, era encontrar o equivalente cósmico daquele lodo bacteriano. Nuvens de gás irregulares, protogaláxias desajeitadas e pequenas, aglomerados de estrelas tentando desesperadamente
se acender na escuridão fria. Esperávamos ver o universo em sua infância, balbuciando e engatinhando. Em vez disso, o James Webb nos mostrou o universo já de pé, correndo uma maratona olímpica com a musculatura de um adulto. A narrativa aceita, aquela que ensinamos nas universidades e imprimimos nos livros didáticos, chama-se modelo hierárquico de formação de estruturas. É uma história de paciência e acumulação lenta. A gravidade, agindo como um oleiro meticuloso mas vagaroso, deveria ter pego as pequenas flutuações de densidade deixadas pelo Big Bang e as amplificado ao longo de eras. O gás hidrogênio e hélio se juntariam em pequenos halos, formando as primeiras estrelas, que então se agrupariam em galáxias anãs, que por sua vez colidiriam e se fundiriam ao longo de bilhões de anos para criar as espirais majestosas e as elípticas gigantes que vemos hoje. Uma galáxia como a Via Láctea não nasce pronta. Ela é construída tijolo por tijolo cósmico, mas a natureza não tem obrigação de seguir nossos manuais. Quando o instrumento NIRSPEC do Webb dissecou a luz de objetos avermelhados no limite do universo observável, a realidade colidiu violentamente com a teoria. Esses objetos, meros pontos de luz para o Hubble, revelaram-se monstros sob o olhar penetrante do infravermelho. Estamos falando de galáxias que existiram apenas 300 ou 400 milhões de anos após o início de tudo. Na escala humana, seria como encontrar uma criança de 3 anos com a sabedoria, as cicatrizes e a estatura de um ancião. Os dados espectroscópicos, que funcionam como a impressão digital química e física desses corpos celestes, contaram uma história impossível. A luminosidade não era apenas um brilho difuso de gás excitado. Era a luz combinada de bilhões de estrelas. Os cálculos de massa estelar foram feitos e refeitos, e o resultado persistia como uma afronta à lógica. Algumas dessas galáxias primordiais possuíam massas comparáveis à da nossa Via Láctea atual. Imagine tentar encher uma piscina olímpica usando apenas um conta-gotas em questão de minutos. É isso que o universo teria que fazer para reunir tanta matéria bariônica, tanto gás, e convertê-lo em estrelas numa janela de tempo tão estreita. A taxa de formação estelar necessária para criar essas estruturas desafia a eficiência dos processos físicos que conhecemos. O gás precisa esfriar para colapsar, precisa vencer a pressão interna, precisa lutar contra o feedback das supernovas que tentam explodi-lo para fora. É um processo ineficiente, bagunçado e, acima de tudo, lento. No entanto, lá estavam elas. Os astrônomos as apelidaram, com um misto de respeito e temor, de quebradoras de universo. A espectroscopia foi a chave para transformar essa suspeita em uma crise confirmada. Imagens bonitas podem enganar. Um objeto pode parecer massivo por ser extremamente brilhante, devido a um surto temporário de formação estelar, ou por ter um buraco negro voraz em seu centro, distorcendo nossa percepção. Mas o espectro não mente. Ele revela as linhas de absorção e emissão dos elementos químicos, permitindo-nos medir a velocidade com que as estrelas se movem dentro dessas galáxias. E o que vimos foi estabilidade e ordem onde deveria haver caos. Discos rotativos já formados, estruturas espirais emergentes e uma metalicidade que sugere que muitas gerações de estrelas já haviam vivido e morrido, enriquecendo o meio interestelar com elementos pesados, muito antes do que julgávamos possível. Encontrar oxigênio e carbono em abundância tão cedo é como encontrar as cinzas de uma fogueira que supostamente acabou de ser acesa. Isso nos leva a um dilema profundo sobre a própria natureza da realidade primordial.
Se essas galáxias são reais e suas massas estão corretas, então algo fundamental está errado em nossa compreensão de como o universo evolui. Talvez a eficiência da gravidade no universo jovem fosse muito maior do que hoje. Imagine que o universo primitivo fosse muito mais denso e violento, permitindo que nuvens de gás colapsassem catastroficamente em escalas que não vemos no universo local. Ou talvez, e esta é uma ideia que causa calafrios nos teóricos, as sementes originais, aquelas flutuações quânticas impressas no tecido do cosmos durante a inflação, não fossem tão democráticas quanto pensávamos. O modelo padrão assume uma distribuição estatística dessas sementes, a chamada curva gaussiana. A maioria das flutuações seria a média, algumas pequenas, algumas grandes. Mas e se a cauda dessa curva fosse mais grossa? E se o universo tivesse nascido com muito mais sementes gigantes, prontas para se tornarem galáxias monstruosas, do que a nossa matemática previu? Isso exigiria reescrever a física dos primeiros instantes após o Big Bang. Há também a possibilidade de que o que estamos vendo não seja apenas luz estelar. A espectroscopia do Webb começou a revelar assinaturas que confundem a fronteira entre uma galáxia e um buraco negro. Alguns desses pontos vermelhos compactos mostram linhas espectrais largas, indicando gás girando a velocidades alucinantes ao redor de um centro gravitacional denso. Poderiam ser buracos negros supermassivos que nasceram grandes, engolindo gás a taxas que violam o limite de Eddington, o limite teórico de quão rápido um objeto pode se alimentar antes que sua própria radiação empurre o alimento para longe. Se buracos negros de milhões de massas solares já existiam quando o universo era apenas um recém-nascido, eles poderiam ter agido como âncoras gravitacionais, puxando matéria com uma voracidade que acelerou a formação das galáxias ao seu redor. Em vez de a galáxia formar o buraco negro lentamente, o buraco negro poderia ter semeado a galáxia. O monstro veio antes do labirinto. Essa inversão de causa e efeito é o tipo de choque sísmico que a ciência raramente experimenta. Estamos acostumados a refinar constantes, a ajustar decimais. Não estamos acostumados a olhar para o céu e perceber que o edifício da cosmologia pode ter sido construído sobre uma fundação que não suporta o peso das novas evidências. A luz que o James Webb captura é antiga, cansada, esticada pela expansão do espaço até se tornar um sussurro infravermelho invisível aos nossos olhos. Mas a mensagem que ela carrega é um grito. Ela nos diz que o universo acordou cedo. Que as luzes da cidade cósmica se acenderam todas de uma vez, em uma explosão de criatividade e estrutura, muito antes do que os arquitetos teóricos haviam planejado. A escuridão não foi gradualmente dissipada por velas tímidas. Ela foi rasgada por holofotes. E enquanto os astrônomos lutam para ajustar seus modelos, tentando forçar essas galáxias impossíveis dentro das caixas permitidas pela física conhecida, uma inquietação silenciosa permanece. Talvez não seja apenas uma questão de formação de galáxias. Talvez estejamos vendo os limites da nossa compreensão sobre a própria matéria escura, a substância invisível que forma o andaime do universo. Se a matéria escura se comportar de maneira diferente, se ela puder se aglomerar mais rápido ou se interagir consigo mesma de formas que desconhecemos, então essas galáxias precoces não são anomalias. São as evidências de uma física nova e exótica operando nas sombras. Estamos diante de um horizonte de eventos intelectual. O passado do universo não é o deserto desolado e simples que imaginávamos.
É uma metrópole vibrante, cheia de gigantes que não deveriam existir, vivendo vidas rápidas e furiosas em um cosmos muito mais fértil e misterioso do que jamais ousamos sonhar. A questão agora não é apenas como essas galáxias se formaram, mas o que mais está escondido naquela alvorada proibida, esperando para ser descoberto nos espectros que ainda não deciframos. Imagine que você caminha por uma floresta recém-plantada. O solo ainda está fresco, revirado há apenas alguns dias. Você espera encontrar brotos frágeis, pequenas folhas verdes, lutando para romper a terra úmida, o início tímido da vida. Mas, ao virar uma curva no caminho, você se depara não com um broto, mas com um carvalho milenar. Seu tronco é tão largo que 10 homens não conseguiriam abraçá-lo. Seus galhos tocam o céu e suas raízes parecem ter bebido da terra por séculos. A existência dessa árvore naquele momento e naquele lugar não é apenas surpreendente. É uma impossibilidade cronológica. Ela viola a história que o solo conta. Este é exatamente o sentimento que assombrou os astrônomos quando os dados do telescópio espacial James Webb começaram a fluir das profundezas do espaço para os servidores na Terra. O Webb olhou para o berçário do universo, um período onde deveríamos ver apenas as primeiras faíscas estelares se acendendo timidamente na escuridão. Em vez disso, encontramos monstros. Lá, aninhados no coração de galáxias que mal tiveram tempo de formar seus próprios braços espirais, residem buracos negros supermassivos. São bestas gravitacionais com milhões, às vezes bilhões de vezes a massa do nosso Sol. A presença deles é uma afronta à nossa compreensão do tempo cósmico. Segundo as regras que escrevemos com tanto cuidado ao longo do último século, não houve tempo suficiente para que eles crescessem tanto. É como encontrar um arranha-céu construído apenas segundos após a fundação ter sido lançada. E essa descoberta não é apenas uma curiosidade, é uma fissura profunda na catedral da cosmologia moderna. Para entender a gravidade desse paradoxo, precisamos olhar para a mecânica da alimentação cósmica. Um buraco negro não cresce instantaneamente. Ele precisa se alimentar. Ele devora gás, poeira e estrelas infelizes que se aventuram muito perto. Mas existe uma lei fundamental, um limite de velocidade para essa gula, conhecido pelos físicos como o limite de Eddington. Imagine um homem tentando comer durante um furacão. Se ele tentar colocar comida na boca muito rápido, a própria energia do seu movimento e o vento gerado empurrarão a comida para longe. Da mesma forma, quando um buraco negro engole matéria, essa matéria aquece enquanto espirala para o abismo, brilhando com uma ferocidade que rivaliza com galáxias inteiras. Essa luz, essa radiação, exerce pressão. Se o buraco negro tentar engolir gás muito rapidamente, a luz gerada pelo próprio banquete empurra o gás para fora, cortando o suprimento de comida. O monstro engasga com seu próprio brilho. Seguindo esse limite de velocidade estrito, um buraco negro nascido do colapso de uma primeira estrela precisaria de bilhões de anos de alimentação constante e disciplinada para se tornar supermassivo. No entanto, o James Webb nos mostra esses titãs já formados quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. A matemática não fecha, o cronômetro não bate. Ou eles comeram mais rápido do que as leis da física permitem, ou nasceram grandes, enganando a evolução cósmica. Estamos diante de um cenário onde o universo jovem não era o lugar calmo e progressivo que imaginávamos. Era um reino de aceleração violenta. As galáxias que o Webb detectou, como a GNZ11 e outras candidatas em redshifts extremos,
exibem núcleos ativos, que sugerem que esses buracos negros já estavam lá, dominando seus arredores, muito antes do que qualquer modelo de computador havia previsto. Isso nos força a considerar teorias que antes pareciam exóticas demais, quase heréticas. A mais fascinante delas é o conceito de colapso direto. No modelo padrão, você precisa de uma estrela para fazer um buraco negro. A estrela vive, queima seu combustível e morre, deixando para trás uma semente estelar, um pequeno buraco negro com talvez 10 ou 100 vezes a massa do Sol. Mas e se o universo primordial tivesse um atalho? Imagine nuvens de gás primordial, compostas apenas de hidrogênio e hélio, tão vastas e puras que nunca se fragmentaram para formar estrelas normais. Essas nuvens, isoladas da poluição de elementos mais pesados que ajudam o gás a esfriar, poderiam ter permanecido quentes. O calor impediria a fragmentação em pequenas estrelas. Em vez disso, sob o peso esmagador de sua própria gravidade e talvez auxiliadas por fluxos supersônicos de matéria, essas nuvens colossais poderiam ter colapsado de uma única vez. Não em uma estrela, mas diretamente em um buraco negro. O resultado não seria uma semente pequena, mas uma semente pesada. Um buraco negro nascendo já com 100.000 vezes a massa do Sol. Um monstro que pulou a infância e nasceu adulto. Se isso for verdade, então o universo não construiu suas estruturas tijolo por tijolo. Ele despejou concreto maciço em fundações invisíveis. Mas mesmo o colapso direto precisa de um palco, de uma estrutura que guie essa dança gravitacional. E é aqui que a matéria escura deixa de ser apenas um peso morto na balança cósmica e se torna o protagonista invisível dessa tragédia acelerada. Sabemos que a matéria escura forma a teia, o esqueleto do universo. Mas as descobertas recentes sugerem que os halos de matéria escura no universo primitivo eram mais profundos, mais concentrados e talvez mais dinâmicos do que supunhamos. Eles agiram como poços gravitacionais profundos, atraindo o gás bariônico, a matéria comum da qual somos feitos, com uma violência inaudita. Imagine a matéria escura como as correntes invisíveis de um oceano profundo. Na superfície vemos a espuma, as estrelas e o gás, se movendo em velocidades impossíveis, agrupando-se e colidindo. Não vemos a correnteza abaixo, mas sabemos que ela está lá pela forma como a superfície se comporta. Esses halos de matéria escura podem ter funcionado como aceleradores de partículas em escala galáctica, forçando a matéria a se aglomerar, aquecer e colapsar em taxas que desafiam a lógica do equilíbrio termal. Se a matéria escura formou poços gravitacionais profundos muito cedo, ela criou as condições perfeitas para que o gás fluísse para o centro dessas protogaláxias, como água descendo por um ralo gigante. Esse fluxo contínuo e ininterrupto poderia ter alimentado os buracos negros nascentes, ou as sementes pesadas, permitindo que violassem temporariamente o limite de Eddington. Em ambientes densos e caóticos, onde o gás é forçado para dentro, não apenas pela gravidade, mas pela pressão de fusões galácticas constantes, o garçom cósmico não para de servir. Ele derrama o vinho até o copo transbordar, e o buraco negro, imerso nesse banquete forçado, cresce exponencialmente. O telescópio Webb detectou assinaturas espectrais que sugerem ventos galácticos de velocidades fenomenais, emanando desses centros antigos. Isso indica que a batalha entre a gravidade, que puxa para dentro, e a radiação que empurra para fora, estava ocorrendo em uma escala titânica. O universo jovem era um lugar de extremos violentos, muito mais turbulento
do que o crescimento ordenado e hierárquico que os livros didáticos descreviam até a década passada. Essa revelação altera a causalidade da formação galáctica. Durante anos, perguntamos: o que veio primeiro, a galáxia ou o buraco negro? Acreditava-se que a galáxia se formava e, lentamente, em seu centro, um buraco negro crescia. O Webb inverte o roteiro. Parece que, em muitos casos, o buraco negro chegou primeiro, ou, pelo menos, cresceu muito mais rápido, agindo como uma âncora gravitacional em torno da qual a galáxia se organizou posteriormente. O tirano assumiu o trono antes mesmo de o reino ser construído. Isso nos leva a uma reflexão desconfortável sobre a nossa própria origem. Se o universo teve que trapacear suas próprias regras, ou utilizar mecanismos exóticos como sementes pesadas e fluxos frios de acreção guiados por matéria escura para chegar onde estamos, o que isso diz sobre a estabilidade das leis físicas ao longo do tempo? Talvez as constantes da natureza não fossem tão constantes naquele alvorecer febril. Ou talvez, e isso é o que excita e aterroriza os físicos teóricos, estejamos vendo a assinatura de uma nova física. Mecanismos de transferência de energia que só operam nas densidades extremas do universo primordial, onde a matéria escura e a matéria bariônica interagiam de maneiras que hoje, no universo frio e expandido, não conseguimos mais replicar. O que vemos através das lentes infravermelhas do Webb não são apenas pontos de luz. São cicatrizes de um nascimento traumático. A suavidade do céu noturno atual esconde um passado de canibalismo estelar e colapsos catastróficos. A presença desses buracos negros supermassivos tão cedo é como encontrar uma pegada gigante em um planeta que pensávamos ser desabitado. Alguém, ou alguma coisa, caminhou por aqui antes de nós. Uma força, um mecanismo, uma dinâmica que acelerou o relógio cósmico e permitiu que a complexidade surgisse do caos muito antes do previsto. Estamos, portanto, reescrevendo o Gênesis da astrofísica. Não foi um despertar lento, foi uma explosão de estrutura. E no centro dessa explosão, sentados como reis silenciosos em tronos de escuridão, estavam os buracos negros, devorando a luz para moldar a própria estrutura das galáxias que viriam a abrigar, bilhões de anos depois, observadores curiosos como nós. Mas se os buracos negros foram os arquitetos apressados do universo primitivo, moldando as galáxias com sua gravidade insaciável, o que aconteceu com todo o gás que eles não comeram? O que aconteceu com a poeira que foi expulsa por seus ventos furiosos? A história da criação não termina com o monstro no centro. Ela continua com o que o monstro deixou para trás. Pois foi nas sobras desse banquete violento, na poeira enriquecida e soprada para o vazio interestelar, que os ingredientes para algo muito mais frágil e complexo começaram a se formar. A química da vida estava sendo cozinhada no caldeirão da destruição. Isaac Newton passou mais tempo debruçado sobre fornalhas alquímicas do que contemplando a matemática da gravidade. Em seus aposentos escuros em Cambridge, iluminado apenas pelo brilho bruxuleante de metais fundidos, ele buscava a transmutação. A obsessão dele, e de tantos antes dele, era a crença de que a matéria base poderia ser elevada, purificada e transformada em ouro. Newton morreu sem nunca ter visto o chumbo virar ouro, sem saber que a fornalha que ele tentava construir em seu laboratório já existia. Ela não estava em uma sala de pedra na Inglaterra, mas suspensa no abismo negro acima de sua cabeça. O cosmos é o alquimista supremo, e a descoberta mais inquietante do telescópio espacial James Webb
Não é apenas que as galáxias antigas eram grandes ou brilhantes, mas que elas eram fábricas químicas, operando em uma velocidade aterrorizante. Quando apontamos os espelhos dourados do Webb para a escuridão profunda, esperávamos encontrar a pureza virginal do hidrogênio e do hélio, os elementos primordiais deixados pelo Big Bang. Esperávamos ver um universo infantil, simples e imaculado. Em vez disso, encontramos as cinzas de um incêndio que já ardia furiosamente. A luz capturada pelo espectrógrafo do Webb, viajando por mais de 13 bilhões de anos, foi decomposta em seus componentes fundamentais. Como um código de barras cósmico, essas linhas espectrais revelam a identidade dos átomos que dançavam naquelas atmosferas remotas. Para o choque dos astrônomos, as linhas não contavam apenas a história de gases leves. Elas gritavam a presença de carbono, oxigênio e até mesmo neon. Em galáxias que existiam quando o universo era apenas uma fração de sua idade atual, a tabela periódica já estava sendo preenchida com uma pressa violenta. Isso muda fundamentalmente a narrativa de nossa origem. Imaginávamos o universo jovem como um lugar de evolução lenta e gradual, onde as primeiras estrelas viveriam e morreriam em isolamento solene antes de enriquecerem o cosmos. Mas a realidade revelada é a de um metabolismo cósmico acelerado. O universo não estava apenas acordando. Ele estava em um frenesi de criação e destruição. Para entender a gravidade dessa descoberta, devemos olhar para uma estrela, não como um objeto estático, mas como um motor de entropia. Uma estrela é uma máquina que luta contra o colapso gravitacional, fundindo átomos leves em átomos pesados. É um processo irreversível. Cada átomo de hidrogênio que se funde em hélio e depois em carbono e oxigênio é um combustível gasto que nunca mais retornará ao seu estado original. O universo começou com um tanque cheio de combustível limpo e potente. A presença desses elementos pesados, tão cedo na história cósmica, nos diz que o universo pisou no acelerador desde o primeiro instante. Essa abundância precoce de metais, termo que os astrônomos usam para qualquer coisa mais pesada que o hélio, sugere a existência de uma geração de estrelas monstruosas, titãs de curta duração, que queimaram com a intensidade de milhões de sóis e explodiram quase instantaneamente em escalas cosmológicas. Essas supernovas primordiais semearam o vazio com a poeira das estrelas, poluindo a pureza do universo primitivo com os ingredientes da complexidade. É uma ironia poética. Sem essa poluição precoce, sem essa corrupção da pureza primordial, nós não estaríamos aqui. O carbono em nossas células, o oxigênio em nossos pulmões, o ferro em nosso sangue, tudo isso foi forjado nessas fornalhas ancestrais que o Webb agora detecta. A vida é, essencialmente, um subproduto da contaminação do universo. Somos feitos das cinzas nucleares de estrelas que morreram muito antes da Terra sequer ser um conceito. No entanto, há uma sombra que se estende a partir dessa descoberta luminosa. Ao percebermos quão eficientemente o universo converteu hidrogênio em elementos pesados, somos forçados a confrontar a finitude de tudo. O cosmos é um sistema fechado com recursos limitados. A alquimia estelar é uma estrada de mão única. Não há como desfazer o ferro de volta em hidrogênio de forma eficiente. O destino da matéria é tornar-se inerte. Imagine uma grande biblioteca cheia de livros feitos de papel inflamável. O Big Bang foi a faísca. As estrelas são as chamas que consomem as páginas para produzir luz. O que o James Webb nos mostrou é que o incêndio na biblioteca começou muito mais violentamente do que pensávamos. Muitos livros foram queimados logo no saguão de entrada. Isso significa
que a Era da Luz, a era estelífera em que vivemos, é apenas um breve clarão numa história dominada pela escuridão. Essa revelação química antecipa o cenário que os físicos chamam de morte térmica, ou o grande congelamento, mas com uma nuance metálica. À medida que as eras passarem, a formação de novas estrelas cessará. O gás hidrogênio, necessário para acender novos sóis, se tornará escasso, trancado para sempre nos núcleos de anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros, ou disperso tão tenuemente que a gravidade jamais conseguirá reuni-lo novamente. O que restará será um universo de relíquias. As galáxias vibrantes de espirais azuis e brancas que vemos hoje envelhecerão para se tornarem elípticas vermelhas e mortas, povoadas por estrelas velhas e frias. E quando essas últimas estrelas se apagarem, o universo será um vasto cemitério de carcaças metálicas, esferas de ferro frio flutuando no vácuo eterno. A detecção de nitrogênio em uma galáxia situada a apenas 400 milhões de anos após o início do tempo é um presságio. O nitrogênio requer ciclos múltiplos de fusão estelar. Sua presença ali é como encontrar uma ruína antiga em uma terra que pensávamos ter acabado de emergir do mar. Isso nos diz que o ciclo de vida e morte estelar é impiedosamente eficiente. Essa eficiência tem um preço. A complexidade química, que permite a existência de planetas rochosos e seres biológicos, é a mesma que sela o destino do cosmos. Estamos queimando a vela em ambas as pontas. A beleza da complexidade é comprada com a moeda da entropia. Quanto mais rápido o universo cria os elementos da vida, mais rápido ele esgota sua capacidade de sustentar o futuro. O telescópio Webb olhou para o berçário do universo e viu que as crianças já estavam envelhecendo. Viu que a inocência da matéria primordial foi perdida num piscar de olhos. A transmutação que Newton sonhava não é um caminho para a imortalidade, mas um relógio de contagem regressiva. O ouro alquímico é, na verdade, a poeira do tempo acumulada. E assim, a história das primeiras galáxias não é apenas sobre o início. É uma profecia sobre o fim. Cada linha espectral que indica oxigênio ou carbono é um lembrete de que o universo está gastando sua herança. Estamos vivendo, na breve e gloriosa época em que o universo ainda tem combustível para sonhar, para construir, para iluminar. Mas a frieza metálica aguarda. A matéria tende ao repouso, e o ferro é o travesseiro final onde a fusão nuclear deita para morrer. Se o universo gastou seu combustível tão vorazmente em sua juventude, o que isso significa para a longevidade da Era das Luzes? Será que estamos mais próximos do crepúsculo do que ousamos imaginar? Enquanto o Webb continua a perscrutar essa névoa antiga, ele nos obriga a perguntar se a própria vida é apenas uma chama passageira, um efeito colateral momentâneo de um universo que corre apressado em direção ao seu próprio silêncio eterno e gelado. Nas profundezas escuras de uma mina na África do Sul, ou talvez peneirado dos rios gelados do Yukon, o ouro começou sua jornada terrestre muito antes de sonhar em tocar as estrelas. Esse metal inerte, forjado na colisão cataclísmica de estrelas de nêutrons, eras antes de o nosso Sol sequer existir, repousou no manto da Terra como um segredo geológico. Homens e mulheres escavaram a rocha, refinaram o minério e poliram o metal até que ele se tornasse mais do que uma moeda ou uma joia. Eles pegaram esse pó de estrelas antigo e o fundiram sobre hexágonos de berílio, criando uma superfície tão lisa que, se fosse ampliada para o tamanho de um continente, as montanhas e vales, em sua superfície,
não seriam maiores do que uma pequena ondulação na água. Essa é a ironia suprema da engenharia humana. Precisamos descer às entranhas da Terra para encontrar os materiais que nos permitem ascender aos céus. O telescópio espacial. James Webb não é apenas uma máquina. É um altar construído com os ossos de estrelas mortas, lançado a 1,5 milhão de quilômetros de casa, para um ponto de equilíbrio gravitacional frio e silencioso, onde a Terra é apenas uma memória distante, bloqueada por um escudo solar do tamanho de uma quadra de tênis. Lá, na escuridão perpétua do ponto de Lagrange 2, o observatório aguarda. Ele não espera por naves, nem por sinais de rádio, nem por visitantes. Ele espera por fantasmas. Imagine um mensageiro solitário, uma única partícula de luz, nascida no tumulto caótico de uma galáxia que não tem nome, apenas coordenadas em um catálogo astronômico. Quando esse fóton partiu de sua fonte, o universo era um lugar irreconhecível. A geometria do espaço era mais apertada, mais claustrofóbica. Não existia Terra para receber essa luz. Não existia Via Láctea como a conhecemos. Havia apenas o brilho furioso de aglomerados estelares titânicos, monstros azuis queimando seu combustível com uma voracidade suicida, iluminando a névoa de hidrogênio que sufocava o cosmos. Esse fóton viajou. Durante os primeiros milhões de anos de sua odisseia, ele navegou através de nuvens de gás que tentavam absorvê-lo, escapando por pouco da extinção. Ele testemunhou a época da reionização, quando as primeiras luzes começaram a queimar a neblina cósmica, transformando o universo opaco em transparente. Mas à medida que viajava, o próprio tecido da realidade conspirava para mudar sua natureza. O espaço entre sua galáxia natal e o seu destino futuro começou a se esticar, uma expansão implacável que agarrou a onda de luz e a puxou. O que começou como um grito agudo de luz ultravioleta, cheio de energia e violência, foi lentamente transformado em um sussurro profundo. A expansão do cosmos alongou seu comprimento de onda, roubando-lhe a energia, deslocando-o do visível para o infravermelho. O fóton envelheceu junto com o universo. Ele se tornou um viajante cansado, uma brasa quase apagada, cruzando o abismo intergaláctico. Ele passou por superaglomerados de galáxias em formação, cujas gravidades imensas tentaram desviar sua rota, agindo como lentes colossais que distorceram seu caminho, mas não o pararam. Ele viajou enquanto a Terra se formava a partir de um disco de poeira. Ele viajou enquanto a vida unicelular aprendia a replicar moléculas complexas nos oceanos primitivos. Ele continuou sua jornada silenciosa enquanto os dinossauros reinavam e caíam, enquanto os mamíferos ascendiam, enquanto uma espécie de primata descia das árvores e olhava para o céu com uma mistura de medo e admiração. 13 bilhões e 400 milhões de anos depois de sua partida, esse fóton, agora um fantasma infravermelho, encontra um obstáculo. Ele não atinge uma rocha estéril ou uma nuvem de gás aleatória. Ele colide com um dos 18 segmentos hexagonais revestidos daquele ouro antigo, suspenso no vácuo. O impacto é sutil, quase inexistente, mas é o suficiente. O ouro, escolhido por sua capacidade suprema de refletir a luz infravermelha, não absorve o viajante. Ele o guia. O fóton é rebatido, concentrado e direcionado para os instrumentos secundários. E, finalmente, para os detectores de mercúrio-cádmio-telureto, mantidos a temperaturas próximas do zero absoluto. Nesse momento, a jornada física termina e a alquimia digital começa. A energia fraca do fóton arranca um elétron dentro do detector.
uma minúscula corrente elétrica é gerada. O fantasma se torna um sinal. O sinal se torna um 0 ou um 1 em um fluxo de dados binários. Essa informação é transmitida através do vazio, capturada pelas antenas da rede de espaço profundo na Terra, processada por supercomputadores e, finalmente, reconstruída em uma imagem em uma tela brilhante. Um cientista, talvez tomando seu café matinal em Baltimore ou em Paris, olha para o monitor. O que ele vê é um ponto vermelho, um borrão insignificante para o olho destreinado. Mas para a mente que compreende a linguagem da luz, aquele ponto é uma revelação. É a assinatura espectral de uma galáxia que existiu apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Aqui reside a profunda poesia da descoberta do James Webb. Não se trata apenas da confirmação de modelos teóricos sobre a taxa de formação estelar ou a metalicidade dos primeiros ambientes cósmicos. Trata-se do fechamento de um ciclo cognitivo que levou a idade do universo para se completar. Nós somos feitos de poeira estelar. O nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã, foram feitos nos interiores de estrelas em colapso. Somos, como dizia a velha máxima, o universo tornando-se consciente de si mesmo. Mas, com o James Webb, demos um passo além dessa consciência passiva. Construímos um olho. Construímos um olho capaz de ver o nosso próprio nascimento. Quando olhamos para essas galáxias primordiais, não estamos observando eles, objetos estranhos e distantes. Estamos olhando para os nossos ancestrais atômicos. Estamos olhando para o forno onde a matéria que hoje compõe nossos cérebros foi concebida. A humanidade, essa forma de vida curiosa e efêmera, presa à superfície de um pequeno planeta rochoso, conseguiu estender seus sentidos através do abismo do tempo para capturar a luz da criação. O fóton que viajou por 13 bilhões de anos não sabia que estava vindo para cá. O universo não tem intenção, não tem plano, não tem destino manifesto escrito nas estrelas. Mas a emergência da complexidade permitiu que a matéria se organizasse de tal forma que pudesse construir espelhos de berílio e lançá-los ao espaço para interceptar essa luz. O que descobrimos não é apenas que as galáxias cresceram mais rápido do que pensávamos, ou que os buracos negros eram mais vorazes na infância do cosmos. Descobrimos que o universo é um vasto oceano de memória. A luz é a tinta com a qual a história do cosmos é escrita, e o espaço é o pergaminho que a preserva. Nada se perde verdadeiramente. A imagem daquele universo jovem, caótico e quente, ainda está lá fora, correndo pelo espaço, esperando para ser vista. James Webb nos ensinou que o passado é tangível. Ele nos mostrou que, com a ferramenta certa, podemos dobrar a linearidade do tempo e tocar o começo de tudo. Cada imagem de campo profundo, pontilhada com milhares de galáxias brilhando como joias em veludo negro, é um retrato de família em escala cósmica. Vemos estruturas que desafiam nossa lógica, galáxias de disco perfeitamente formadas, onde deveria haver apenas desordem, sugerindo que a ordem emerge do caos com uma rapidez que a nossa física atual luta para acompanhar. Vemos a química da vida, carbono, oxigênio, nitrogênio, sendo forjada muito mais cedo na linha do tempo cósmica do que ousávamos esperar. Isso sugere que os ingredientes para a vida não são um acidente tardio, mas uma característica fundamental, presente quase desde o primeiro suspiro do universo. E assim, voltamos àquela superfície dourada flutuando no frio. Ela é um monumento à nossa recusa em aceitar a ignorância. É a prova de que, embora sejamos pequenos,
Nossa curiosidade é vasta o suficiente para abarcar o horizonte de eventos da história. O fóton terminou sua jornada, mas a nossa está apenas começando. Cada resposta que o telescópio nos envia traz consigo 10 novas perguntas. O universo primordial não era o lugar simples e escuro que imaginávamos. Era vibrante, rico e misteriosamente precoce. Estamos apenas arranhando a superfície dessa nova realidade. Enquanto a Terra continua sua rotação e as estações mudam, o olho dourado permanece fixo na escuridão, coletando os últimos suspiros de luz de eras esquecidas. Ele continuará a fazê-lo até que seu combustível acabe, até que seus giroscópios falhem e ele se torne, ele mesmo, apenas mais um pedaço de detrito flutuando no vazio. Um artefato de uma civilização que ousou olhar para Deus, ou para a física, e pedir para ver a certidão de nascimento da realidade. Mas até esse dia chegar, continuaremos a olhar. Continuaremos a decifrar os fantasmas, pois no fim das contas, não estamos apenas estudando astrofísica. Estamos tentando entender como, a partir de uma sopa de partículas subatômicas e radiação furiosa, surgiu a capacidade de maravilhar-se. Se a luz leva tempo para viajar, então olhar para longe é olhar para o passado. E se olharmos longe o suficiente, o que veremos? Veremos o momento antes da primeira estrela? Veremos a singularidade nua? Ou encontraremos, no limite final da observação, um espelho cósmico que nos devolve apenas a nossa própria imagem, a imagem de um universo desesperado para se conhecer? A escuridão não é vazia. Ela está cheia de luz antiga, esperando. E nós, com nossos espelhos de ouro e mentes inquietas, finalmente abrimos os olhos.